Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Atos capítulo 27, nós vamos ler 2 versículos só. Diz assim a palavra, no versículo 31. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Lendo novamente o verso 31. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. O ministério do apóstolo Paulo, o qual tem a sua vida, não obviamente em detalhes, mas muitos detalhes da sua jornada, desde a sua conversão, que é narrada no capítulo 9 deste próprio livro, é-nos apresentada durante o curso do registro deste livro, que foi escrito pelo médico amado chamado Lucas. É Lucas quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver a quem ele escreve a um homem chamado Teófilo, e ele escreve para falar sobre como se deu o início da igreja. Desde a promessa de que viria o Consolador, e é assim que começa o livro de Atos dos Apóstolos, a ascensão de Jesus, com a palavra que dá aos discípulos de que eles não deveriam sair de Jerusalém sem que antes recebessem do alto poder. E você já deve ter ouvido esse versículo em algum lugar, que é o versículo 8 do capítulo 1. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Bem, os discípulos fazem isso, obedecem ao Senhor, e durante um período eles se fecham literalmente num lugar, buscando cerca de 120 pessoas, oram, até que no início do capítulo 2, o cumprimento da promessa chega. De repente, um som como de um vento impetuoso vem sobre o lugar onde eles estão, e línguas como de fogo são distribuídas sobre a cabeça daqueles que oravam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, saem pelas ruas de Jerusalém, pregando. Agora já não são no poder do Espírito Santo, e a igreja nasce como deveria nascer, edificada pelo Senhor Jesus. 3.000 são batizados, depois o número vai aumentando, 4.000, 5.000, até ficar incontável para os recursos da época e ser agora conhecida como da multidão dos que creram. Multidão, era só um, o coração e a alma. E a igreja vai se espalhando. Ela, por conta da perseguição, já agora no capítulo 8, chega além da Jerusalém, Judeia, Samaria, através de Filipe, o evangelista. Ele vai, por conta da perseguição que acontece já agora sobre a igreja, sobre os primeiros cristãos, vai até Samaria, prega Jesus, e a palavra começa a ser espalhada, e isso gera um desconforto entre os líderes religiosos da época, que começam agora a lançar na prisão os primeiros crentes, e
passam a fio de espada e arrancam a cabeça de um dos discípulos, Tiago. E agora eles se veem cercados de todos os lados. E entre estes que perseguia a igreja se encontra um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Ele aparece a primeira vez no final do capítulo 7, mas mais de uma forma presente para não mais deixar de estar até a conclusão do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Sua conversão se dá numa estrada em direção a Damasco, a qual ele ia buscar autorização com os líderes da sinagoga para prender mais cristãos ainda. Paulo tem a sua conversão, é chamado pelo Senhor Jesus, e ele agora, separado pelo Espírito de Deus, é revestido de autoridade para ser apóstolo para os gentios. Ele começa a pregar. Tem uma viagem missionária que a princípio nasce em Atos capítulo 13. Depois vale a pena você estudar, porque às vezes hoje eu fico um pouco preocupado, e desculpe essa exposição rápida do livro de Atos dos Apóstolos, porque às vezes nós como crentes ficamos iletrados biblicamente, porque nós não conhecemos Bíblia. Você conhece versículos de efeito, mas você não conhece Bíblia. Conhecer Bíblia, você tem que ler a Bíblia de uma forma cronológica, ler para aprender, e é por isso que eu estou aqui, só dando uma exposição para você entender o que está acontecendo aqui, porque senão você não vai entender o que está acontecendo aqui. Aí você tira um texto fora de um contexto e dentro da base da teologia vira pretexto para heresia. E é por isso que tem gente por aí pregando coisa nada a ver. Ele pega uns versículos daqui e faz um catadão. Cata um de cá, cata um de lá, junta de cá, e ele joga para o povo, e anima o povo, e o povo grita, ele não sabe nem porque está gritando. Bem, chega o capítulo 13, a primeira viagem missionária acontece. Paulo e Barnabé. Depois a segunda viagem missionária, e depois Paulo chega a fazer a terceira viagem missionária. Por onde quer que Paulo passasse, ele ia, ganhava pessoas para Cristo, treinava pessoas para assumir e plantar uma igreja, e assim ia, sucessivamente. Até que, por conta das perseguições, dos naufrágios, das prisões, Paulo agora é condenado e é levado àquele que é o tribunal de máxima instância da região da Judéia, que era Cesareia Marítima, que ficava às margens do Mediterrâneo. Ele está ali para ser julgado, não encontra culpa, mas ele, por ser cidadão romano, ele apela para César. Ele diz, não, eu quero ir até Roma. Eu apelo para César. Afinal de contas, nessa época em que tudo acontece, o mundo antigo estava sob o domínio do Império Romano. Por ser cidadão romano, Paulo tem o seu desejo atendido. E ele é colocado agora dentro de um barco para atravessar o Mediterrâneo e chegar até Roma. Bem, é nesse percurso agora, já no final da história do ministério, quando as coisas estão caminhando para um desfecho, que esse texto que lemos hoje à noite se encontra exatamente dentro dessa viagem. Paulo, um prisioneiro. Era uma transferência de prisioneiro de Cesareia Marítima para Roma. E aqui está Paulo dentro de um navio, o qual, durante o seu percurso, enfrenta uma terrível tempestade. A tempestade é muito severa. E ao lermos depois com detalhes, veremos que ela produz um estrago terrível de bens materiais. Ninguém morre. Mas o navio em que Paulo estava sendo transportado se despedaça completamente, a ponto de eles chegarem numa ilha chamada Malta. Mas quando você olha os detalhes desse texto e a narrativa do que está acontecendo aqui, essa palavra que lemos, os versículos 31 e 32, se dá exatamente nesse momento em que essa tempestade acomete o navio em que Paulo estava.
todas as vezes que somos atingidos por tempestades, por ventos contrários, nós temos a tendência de nos desesperar. É natural. Principalmente quando a tempestade, quando a agitação do vento, ela é maior do que você está acostumado. Você assusta. Se você estiver dirigindo o carro, esses dias atrás, tivemos tempestades grandes na região. E você está dirigindo o carro, se é uma chuvinha normal, você limpa o para-brisa, limpa. Se você está indo para um ponto de ônibus, você entra embaixo de uma marquise, espera a chuva passar e tudo bem. Mas quando a chuva se torna intensa, você assusta. Muitos encostam o carro, outros começam a ver a água subir e ficam preocupados. Bem, tempestades têm diversas escalas. Tanto é que os meteorologistas tendem a classificar tempestades por escalas. Escala 1, 2, 3, 4 e até aquela que é mais alta, que gera risco de morte e destruição total. Bem, essa era a tempestade que Paulo e os demais que estavam no barco enfrentavam. Se fosse classificar a intensidade da tempestade, era nível máximo. Quando olhamos aqui para o texto, você vai ver de que eles estavam em alto mar. As águas eram profundas. Eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta. Você vai olhar no verso 28, quando eles lançam uma sonda, que é um instrumento que eles usavam para tentar descobrir a profundidade da água. Eu leio da Nova Versão Transformadora, que traz medidas e métricas mais atualizadas, diz que tinha 37 metros de profundidade. Fundo, hein? Tempestade em alto mar. A Bíblia diz de que eles, um pouco depois, ainda tentando chegar e encontrar terra seca, escapar e sobreviver à tempestade, eles lançam a sonda de novo e encontraram agora 27 metros. E o texto diz de que eles começam a lançar âncoras, 4 delas, da parte de trás do navio, e ansiavam para que o dia chegasse logo. Então isso quer dizer que a tempestade foi no meio da noite. Escuridão, água profunda, desespero. E por conta disso, eles agora começam a baixar barcos salva-vidas. Qual era a ideia? Não vamos escapar. Um navio não vai sair dessa. E eles agora começam a ficar querendo abandonar o barco. Literalmente. Até que Paulo vem e dentro dessa palavra é que eu gostaria de trabalhar com o tempo que temos, para nos ajudar a entender o que fazer quando tempestades inesperadas nos pegam de surpresa. Quando momentos difíceis chegam sobre a sua vida, seja em que dimensão for, material, espiritual, familiar, emocional, ela chega assustadoramente, água profunda, está no meio da noite, desesperados. Talvez a primeira ideia seja: eu vou arrumar um jeito de sair daqui. Eu vou arrumar um jeito de escapar. Eu vou jogar o bote e vou dizer: quem quiser que fique. Eu estou fora. E Paulo vem e diz: se os marinheiros não permanecerem a bordo, ninguém vai se salvar. Se vocês não decidirem ficar dentro do barco, do lado de fora, não tem esperança. 27 metros, tempestade, vento forte. Se dentro do barco já está difícil, era o que Paulo estava dizendo, fora dele, ninguém escapa. Eu sei que às vezes há momentos na vida que as lutas vêm em que nós temos uma tendência natural de querer, e desculpe a expressão popular, mas que é usada comumente, pular fora. Estou fora.
Às vezes é num casamento. Vem uma turbulência, vem um momento difícil, uma fase difícil, aonde crises surgiram, desentendimentos aumentaram, os ventos contrários ao matrimônio, o clima em casa não anda bom. E você começa agora a pensar na possibilidade de baixar o bote salva-vida. Vou sair fora. Não, isso aqui não tem salvação. Eu vou baixar o bote e vou pelo menos tentar me salvar, vou cuidar da minha vida. Talvez seja na esfera emocional, aonde você está pressionado por uma série de situações. E hoje, não sei você, se pelo menos entende assim, eu entendo, nós vivemos num mundo extremamente cheio de pressões por todos os lados. Tudo parece ser mais intenso. Os dias passam mais rápido. Meus irmãos, nós estamos na segunda quinzena de fevereiro. Parece que foi ontem que nós estávamos comendo leitão assado na passagem do ano. Você estava cantando adeus ano velho, feliz ano novo. E daqui a pouco, chegou o meio do ano. Os dias parecem pressões por todos os lados. Cobrança de todos os lados. E as emoções parecem ficar sufocadas. Gente querendo uma porta de saída. Se você pudesse encontrar uma porta de saída no momento das pressões e das tempestades que você vive, você já teria saído, abandonado tudo. Você talvez já tenha pensado: eu quero sumir daqui, vou mudar de cidade, não aguento mais ver esse povo. Fala a verdade, você já pensou isso? Vou sumir e vou apagar minhas redes sociais para ninguém nunca me achar. Vou desaparecer, não vou mandar recado, vou mudar de número de telefone. Porque todos nós, naturalmente, no desespero, procuramos meios de baixar os nossos botes salva-vidas. Paulo vem e diz: se você pular fora do navio, você vai perder a vida. O centurião, e veja que era um navio de transporte de prisioneiros. Não era um cruzeiro da MSC. Não pense você que era um cruzeiro em alto mar agora não é mais Golfo do México. Eu vou te falar, eu vou mudar de assunto. É o Golfo da América. Não era um cruzeiro internacional, era um navio de prisioneiros. Isso quer dizer de que o chefe da embarcação era um centurião. Um centurião era aquele responsável por um grupo de soldados romanos. Era transporte de preso. E Paulo diz para o centurião, preste atenção, olho na Bíblia. Ele diz ao oficial do comando e aos soldados. Isso quer dizer de que o barco estava cheio de prisioneiros e cheio de soldados, altamente guardado. Ele diz: olha, se os marinheiros saírem, vocês não vão conseguir se salvar. O que a gente entende aqui? Bem, o centurião e os soldados disseram: os presos são vocês. Vocês ficam acorrentados aí, se virem. Eu, com os demais soldados, estamos aqui a trabalho, estou fora. Eu não vou me matar por conta de ninguém. Nessa palavra de Paulo ao chefe, que era o centurião, o responsável, e aos soldados, você vai começar a entender o que nós precisamos fazer para sobreviver a um tempo a esse. Primeiro, que no verso 32, veja só o que eles fazem. Os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e deixaram ele na deriva. Primeira coisa, desistir não era mais uma opção. Cortaram as cordas, ninguém mais foge. Estamos juntos até o fim. É agarrado. Desistir não muda cenários. Abandonar o barco não vai gerar soluções. Graças a Deus de que Paulo foi ouvido pelo centurião
e pelos demais soldados. Imediatamente eles cortam as cordas. Porque o fato, meus irmãos, é que muita gente vive a sua vida agarrado em bote salva-vida. Tem gente que navega do lado do bote salva-vida. Se apertar, eu saio fora. Se a coisa apertar, eu sou o primeiro a pular. Ele vai sentar em qualquer embarcação. Ele quer sentar na saída de emergência. Ele quer ir para a janela. Tem gente que senta e diz assim, eu já preciso ficar perto da saída mais próxima. É óbvio, é uma questão de sobrevivência, de instinto de preservação da vida. Mas o problema é que nós levamos esse mesmo conceito para a vida como um todo, para relacionamentos. Tem gente que casa já pensando que se não der errado, eu já tenho um plano. Infelizmente. Não, e tem gente que sequer casa. Não vamos casar, porque se não der certo, a gente não tem que assinar papel. Afinal de contas, você não entrou no barco, você já se relacionou com ele entrando no bote salva-vida. Não, eu já estou no bote salva-vida para me preservar. Pessoas que adotam um estilo de que sempre estão pensando na possibilidade de dar errado. É um pessimista. Mas eu estou aqui porque vai que. E vive agarrado no bote salva-vida. E fica de olho no bote salva-vida. Eu já tenho aqui, porque se não der aqui eu vou para lá. Paulo diz, se você sair, você vai morrer. Se você trouxer esse princípio para dentro da nossa vida, e você pode aplicá-lo em diversas áreas. Pessoas que desistem de carreiras, tem gente que pensa em sonho. Porque veja, qualquer jornada em direção a um destino, haverá momentos de percalço e dificuldade. Se você for pular no primeiro bote salva-vida que aparecer, você nunca vai chegar onde precisa. Há uma frase que é de Billy Graham, grande evangelista do século 20. Billy Graham usava uma frase que dizia: o diabo sempre terá um bote preparado para quem quiser se afastar de Deus. O diabo tem um bote salva-vida para você na hora. Eu não aguento mais igreja, eu tenho um bote aqui para você, sai fora. Eu não aguento mais aquele povo da INCC. Aí o diabo bota um bote para você ali na frente, ó. A vida, situações, vão sempre querer colocar opções para você abandonar o navio. Abandonar a viagem, abandonar um sonho, um projeto, um ministério, a igreja, um casamento, os filhos. Paulo diz ao oficial em comando: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Os soldados, verso 32, cortam as cordas e deixam a deriva. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que abandonaram o barco. Talvez a mais conhecida delas, e ela nos traz resultados de quem decide abandonar o barco, está na parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Boa casa. Alimentava-se bem. O seu pai com recursos, mas em algum momento ele disse: estou fora. Dá-me o que é meu, eu vou pular fora desse negócio chamado família. Eu vou viver a minha vida do meu jeito. Quem pula fora do barco, morre. E o filho pródigo morreu. Não, segundo a parábola, fisicamente falando, mas ele perdeu tudo que tinha. Foi buscar se alimentar com as alfarrobas, com as comidas dos porcos, até que ele lembrou: eu posso voltar para a casa do meu pai, porque até os funcionários lá são mais bem tratados do que muita gente que eu conheço por aí. A Bíblia tem a história da esposa de Ló. Lembram-se? Sodoma e Gomorra.
O pecado havia se multiplicado de tal maneira que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra com uma chuva de fogo e enxofre. Os anjos vão até a casa de Ló e dizem: junta a turma, nós vamos aqui, ninguém olha para trás. A mulher de Ló viu o bote salva-vida. Daí eu vou ficar por aqui. Olhou para trás, parou no meio do caminho. E nós poderíamos aqui citar inúmeras situações de pessoas que decidiram pular fora do barco. Talvez você diga: pastor, falar é fácil. É porque o senhor não sabe a barca furada que eu estou. Vem para o senhor para o meu barco. Do lado de fora, o senhor fica aí falando, não pula fora não. É porque o senhor não está na situação que eu estou. O vento está forte, o barco está difícil. E talvez você esteja cantando a marchinha de carnaval. Não pode cantar, irmão. Mas talvez você esteja. Se a canoa não virar, olê, olá, eu chego lá. Ah, pastor, no meu lugar, o senhor não entende. Bem, talvez eu não entenda, mas há um Deus que entende. E esse Deus que entende nunca mandou ninguém pular fora do barco. Pelo contrário, Ele vem na direção do barco que está no meio de uma tempestade. Você se lembra da história que nos é registrada pelos evangelhos, em especial no Mateus capítulo 14, quando os discípulos estão dentro do mar da Galileia e uma forte tempestade vem sobre eles. E as ondas eram tão violentas que eles estavam desesperados, e a Bíblia diz que eles gritavam com medo de perder a própria vida. Até que Jesus vem andando sobre as águas na direção deles. Pedro, sempre o entusiasmado Pedro, diz: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus, já sabendo, Jesus sempre sabe o que faz, meu irmão. Aquilo era pegadinha do santo. Tem a pegadinha do malandro e tem a pegadinha do santo. Jesus é santo. Ele diz: vem, Pedro. Pedro desceu do barco e largou os 11 para trás. Mas diz: não, eu vou na direção de Jesus. Só que a Bíblia diz que ele, reparando na força do vento e na violência das águas, começou, porque fora do barco você não se salva. Se Jesus não está ali para estender a mão, puxar ele para cima e dizer: Pedrinho, Pedrinho, falta de fé, hein, cara? Reparando na força do vento e na violência das águas, Pedro começou a afundar. Eu sei que talvez a ideia seja mais fácil de ser assimilada, de escapar, de tentar sobreviver, porque às vezes as lutas, as tempestades estão tão intensas, diz: pior que isso não fica, se adota a filosofia do tiririca. Pior que está, não fica. Você que pensa. Pode estar difícil no barco, mas se você permanecer dentro daquilo que você foi chamado a estar, Deus vai vir te socorrer. Não tome decisões, e talvez você já tenha ouvido essa expressão em algum lugar, não tome decisões precipitadas em meio a situações temporárias. Está agitado, tem gente que faz besteira, quer saber, não aguento mais. Tem um momento de insanidade espiritual, emocional. Fala o que não deve, pula fora, vira as costas, não olha mais para trás. Aqui, algo que nós entendemos, eu quero pedir para que, se você, nós temos 9 minutos, não vou passar do tempo, prometo. A gente está, filhos com aula já, voltou e a gente está ajustando para não estender mais do que deve ser horário do culto. Você vai ver que no meio dessa luta toda, eles já haviam
verso de número 29. Diz que eles, preocupados, que estavam quase sendo atirados contra as rochas da praia, eles lançam 4 âncoras. 4. As embarcações da época eram diferentes. Hoje, quase toda embarcação tem uma âncora, mas são âncoras diferentes. As âncoras dessa época eram âncoras muito primárias. Era uma corda, a maioria delas amarrada numa pedra, quando muito um pedaço de ferro, em que eles, procurando gerar equilíbrio e segurança, eles tinham mais de uma. Eles tinham algumas na parte de trás e outras na parte da frente. E a Bíblia diz de que eles agora começam a lançar âncoras. Verso 29 diz que são lançadas 4 âncoras da parte de trás do navio. 4 são lançadas. Veja só, o segredo para você decidir não pular fora do barco é se primeiro você está bem ancorado. Âncora nada mais é com o objetivo de tentar produzir alguma estabilidade e segurança para a embarcação. E eles lançaram 4. Por isso que Paulo diz, não pulem. Nós já lançamos as âncoras. O navio tem agora alguma forma de sustentação. Se vocês pularem agora, vocês vão morrer. E diante dessas âncoras, que Paulo já se apresenta, porque entre as âncoras do barco, Paulo lança âncoras espirituais. Todos nós precisamos ter as nossas âncoras. A maior de todas elas é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele é a nossa âncora. A âncora da esperança, a âncora da palavra. Mas aqui na história, e eu vou, nesses minutos que temos, só apontar para você, se você puder, anote, porque vai te ajudar. Quem sabe você está passando por um momento de muita turbulência. E você diz, ô pastor, estou louco para pular fora, hein? Eu estou atrás de um bote salva-vida, não tem para me emprestar, não. Eu, ao invés do bote, eu quero te apresentar algumas âncoras, para você aguentar firme, porque Deus tem um propósito. Vai te levar ao lugar aonde você precisa chegar. A primeira delas, e aí você vai ter que voltar alguns versículos comigo, você vai comigo até o verso 21. Sai do 31, vai ao 21. Por conta da tempestade, e essa tempestade não durou uma noite só, foram dias de tempestade. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos. E no princípio, não ter nem deixado bons portos. Nós teríamos evitado todo esse prejuízo e perda. Pronto. Mas ele diz, agora tenham bom ânimo. Se tem uma coisa que você, diante das lutas da vida, não pode perder, é o seu bom ânimo. Jesus disse isso, não disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O segredo para enfrentar os dias difíceis é não perder o ânimo. Pastor, como é que eu não perco o ânimo? Quando você se renova na palavra. Isso aqui é o maior revigorante de ânimo que existe. Todo dia você tomar uma dose é melhor do que vitamina C, você nunca fica gripado. Bíblia todo dia te mantém revigorado. O problema é que a gente não lê a Bíblia. Você não vai à palavra. Bíblia só funciona, eu costumo dizer, a Bíblia, a palavra de Deus, é como remédio de uso contínuo. Só funciona se você tomar todo dia. Eu vou te contar uma experiência, e estou nem aí, meu médico já sabe. Eu tenho um probleminha de colesterol. Meu colesterol, não é porque eu abuso, não. De vez em quando eu abuso também. Mas não é o colesterol, ele é
meu organismo tem muita graxa, porque colesterol nada mais é do que graxa. E aí eu fui para o médico, fui fazer os exames, ele disse, olha, o seu colesterol da família, ele é muito acima do normal, menos se você comer direito. Então você vai ter que tomar um remedinho, uma dose baixa, para manter os níveis de colesterol bom. Aí eu comecei a tomar, fiz o exame de sangue, o colesterol voltou para o nível ótimo, não é nem bom, ótimo. Ficou um tempo. Eu falei, quer saber? Não vou tomar mais. Aí você começa a ver, eu confesso, muita gente dando palpite. Imagina, mudou agora esse negócio de colesterol. Porque agora há uma medicina que diz que o colesterol, porque esse nível de colesterol, a medicina, os órgãos que diminuíram, isso é para alimentar a indústria farmacêutica, e você começa a ficar. Eu falei, é verdade. Vou parar de tomar colesterol, o remédio. Porque eu estava quase tomando colesterol mesmo. Era só torresmo, mas nada demais. Torresminho, eu amo torresmo. E começou, aí eu fui, um dia era volta para o médico, exame de rotina, check-up. Eu faço todo ano. Fui lá, pedi o exame de sangue. Adivinha o que aconteceu? O colesterol que estava ótimo, foi para péssimo. Subiu assim, mais do que triplicou. Ele disse assim para mim, o remédio que eu te passei, você está tomando? Eu, que remédio? O remédio que eu disse para você, você tinha que tomar todo dia à noite. Antes de deitar, você toma um remedinho, contínuo. Falei, então, doutor, eu não estou tomando já faz uns 6 meses. Falei, mas com ordem de quem? Falei, minha. Eu me dei ordem, falei, não tome. Ele disse assim para mim, aprenda uma coisa. Se você não tomar todos os dias, não vai causar o efeito necessário, vai piorar. Às vezes nós não entendemos isso. Ânimo para a nossa vida é pela palavra. Se você for se alimentar pelas notícias do mundo, você vai ficar desanimado. Se você for se alimentar por sites sensacionalistas, você não arruma um bote salva-vida. Você arruma uma dúzia de botes salva-vida. Você acha que nada presta, o emprego não presta, o dinheiro não presta, a família não presta, a igreja não presta. Nada presta. Mas se você vai para a palavra, você tem o seu ânimo renovado. Paulo disse, tenha um bom ânimo para enfrentar as lutas. Alimente-se de uma dose de ânimo na palavra. Um tempo na presença de Deus em oração. A oração, meus irmãos, revigora a nossa alma. Você passa um tempinho na presença de Jesus. Parece que a gente assim tomou maracujina. Você dá aquela acalmada, um fardo é tirado dos seus ombros. Paulo diz, tenha um bom ânimo. O navio vai afundar. Olha que palavra boa. Mas ninguém vai morrer. Ele está dizendo, fica tranquilo, o mais importante vai ser preservado. Agora olha o que ele diz. Ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado. Além do bom ânimo, se tem uma âncora que você tem que permanecer, sempre segura no meio das tempestades, é a certeza que Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Um hino, e cantávamos ele sempre, na época onde a enologia estava presente na vida da igreja, em todos os cultos, que dizia assim, nunca estou sozinho, Cristo vai comigo, é meu companheiro e meu protetor. Nunca estarei triste, andando todo dia, sempre ao lado do Senhor. Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo disse é, a tempestade é severa, é verdade. Primeiro, mantenha um bom ânimo. Segundo, Deus está com a gente. Meu irmão, se Deus está com você, você já deu certo. Porque às vezes as tempestades vão querer te convencer
de que Deus te abandonou. Fala a verdade. Deus me abandonou. Deus não se importa. Olha a situação. Olha, dificuldade, luta, luto, perdas. Deus não está comigo, Paulo disse. Um anjo do Senhor, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, se pôs do meu lado. Deus está com você. E os anjos do Senhor estão acampados ao seu lado. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando a tempestade chegar, antes de você pular fora, lembre-se, Deus está com você. Os anjos dele estão te cercando por todos os lados. Terceira coisa que Paulo diz aqui, já agora no verso de número 23. Ele diz que o anjo estava com ele, a presença de Deus, e disse, é preciso que você compareça diante de César. É preciso, ele está dizendo, há um propósito. Nada acontece na nossa vida, nem mesmo a tempestade, sem que Deus permita, mas ela não é poderosa para impedir o que Deus quer fazer. Paulo diz, é necessário que você compareça diante de César. Não é essa luta que vai te impedir agora. Se você pular fora do barco, você perde o destino. Se você pular fora do barco, você está por conta e risco. Se você decidir abandonar tudo, você não vai chegar. Mas Paulo está dizendo, o anjo me disse, é preciso que eu compareça diante de César. Mais uma âncora que você precisa colocar. Tem mais que 4 aqui, porque Paulo era bem ancorado. Ele disse, e Deus, em sua bondade, quando as tempestades chegarem, lembre-se, Deus continua sendo bom. Deus é bom. Deus é bom. A vida nem sempre é boa, mas Deus é bom. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria, mas Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. Paulo está dizendo, Deus em sua bondade, Ele revela agora algo que você precisa ter como âncora para a sua alma. Ele diz, concedeu proteção a todos que navegam com você. Quando a luta chegar, lembre-se, Deus está te guardando. Nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Deus está te guardando por todos os lados. Na época que um grupo musical, que era o toque no altar, primeiro era trazer na arca. Não, primeiro era toque no altar. Trazia, levava. Qual que era o primeiro? Toque no altar. Depois trazer na arca. Eles cantavam, acho que é a composição do Davi e do Luiz, por todo lado sou abençoado, à minha frente e para trás, por todos os lados. Deus te guarda, Deus é a sua sombra, a proteção. Você vai entrar, pastor que luta, que os homens querem fazer mal contra você. Psst. Você está em Jesus, ninguém te toca. Deus te guarda, tem proteção para a sua vida. Paulo está dizendo, as ondas. Lembra do hino? O mestre, o mar se levanta. As ondas nos dão pavor. Às vezes é assim. Mas o mestre do céu e mar guarda a sua vida. Ele diz, Deus concedeu proteção. Mais um ponto. Eu falei que tinha 7 minutos, já passei 5. Deus Pai, Todo-Poderoso. Versículo de número 25. Creia em Deus. Você tem que acreditar que Deus tem um propósito nisso aí. Pastor, mas no meio dessa agitação, o pau está quebrando. Fica firme. Creia em Deus. Se você perder a sua fé,
você perdeu tudo. Mas se você perder tudo e guardar a sua fé, você não perdeu nada. Crê em Deus. Continua acreditando. Mas estou firme. Paulo termina a sua carreira escrevendo a Timóteo na sua segunda carta. Completei a carreira. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Eu fiquei firme. E eu guardei a fé. Paulo diz, creia em Deus. E em último lugar, para a gente terminar, fica de pé, deixa eu orar com você. Fica de pé, assim, rápido, ligeiro, para ver se você está firme. Olha como termina o verso 25. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Se você tem algo que você precisa ter como âncora durante as tempestades, é a certeza de que aquilo que Deus disse vai se cumprir. Não é o que os outros pensam, não é o que os outros falam, não é o que as circunstâncias querem te convencer. É o que Deus diz, vai ser do jeitinho que Deus falou. Mas olha só, o barco vai à deriva. Porque às vezes a gente põe a confiança no barco. Às vezes é. Paulo já tira toda a esperança das coisas materiais. O navio vai afundar, pessoal. Se vocês estiverem colocando a esperança no navio, está ruim. Mas a nossa esperança está em Deus. E mesmo sem navio, nós vamos chegar. Você já imagina uma palavra dessa no meio do mar? Sem navio, nós vamos chegar. Povo, que cara doido. Mas esses é quem Deus gosta. É aqueles que sonham. Mas não tem navio, mas nós vamos chegar. Mas não tem recurso, mas Deus vai fazer. Mas não tem como, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus isso vai fazer. Deus não precisa daquilo que você julga ser essencial para fazer cumprir aquilo que ele disse que faria. Pula do barco não. Joga esse bote salva-vida fora. Você só pode se agarrar hoje em Deus. Como eu citei algumas canções, e agora eu vou citar uma da quando eu era menininho, na escola dominical, que eu acho que canta até hoje. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Lembra? E passa o temporal, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, quem conhece? Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o tempo. O temporal vai passar, mas Cristo vai ficar no barco. Mas Cristo está no barco. Deus não está nadando atrás de você no meio do mar, desesperado. Você nadando, afogando, Deus, fica no barco. Eu vou para o barco, mas fica aí, o temporal vai passar. Segura. Mas o casamento, segura ele aí. Não foge não, garra. Não, segura, corta a corda desse salva-vida. Joga esse bote fora. Deus vai vir te ajudar. Do jeito que você sonhou e como Deus falou, vai acontecer.